Boa tarde a todas, a todos, a todes. É com muita alegria que nós temos nessa tarde de hoje a professora Maria do Rosário Longmortat, na disciplina de alfabetização do curso de pedagogia. Então, a professora Lilane Moura Chagas, que é professora do curso também, e que comigo divide as disciplinas da área, né, de língua portuguesa, deu aí anunciou, né, a construção do nosso curso, do currículo, e manifestar, então, para a Maria do Rosário, como o nosso curso se constitui, né, na questão que a gente chamaria o eixo da língua portuguesa no curso, né, ou das linguagens da língua, que é a disciplina na terceira, quarta, quinta e sexta fase. Então, na terceira fase, a gente tem linguagem escrita e criança, na quarta fase, alfabetização, na quinta fase, literatura, e na sexta fase, língua portuguesa. E a gente tenta, nessas quatro disciplinas, né, trazer aí potencializar os conhecimentos das estudantes quanto aos aspectos da língua. E essas disciplinas, os barulhos da casa, essas disciplinas, elas são oferecidas, na maioria das vezes, por mim, a professora Eliane Debos, e pela professora Lilane. Nós somos um grupo maior de professores da área, mas transitamos entre o curso de pedagogia e letras. E, na maioria das vezes, então, eu e a professora Lilane estamos aqui. Então, esse convite para a professora Maria do Rosário foi, sim, um convite com uma resposta super generosa, né? Porque foi troca de textos, na verdade, que alguns textos, enfim, e acabei recebendo uma aula e ainda mais poder convidá-la, então, para estar nessa aula com as estudantes. E ampliamos mais ainda, quando ela disse, não, mas se quiseres convidar outras pessoas, podes fazer isso. E por isso nós estamos aqui num grupo significativo, né, de pessoas interessadas em ouvi-la. Então, nós vamos iniciar, agradeço novamente a presença da professora Maria do Rosário, vou apresentá-la, porque merece, né, a apresentação, embora muitos que aqui estejam conheçam, mas outros não, né? Então, acho que para entender um pouco da trajetória dessa professora, dessa convidada, né, e a importância que ela tem nas discussões da educação, da leitura, da literatura e da alfabetização. Então, Maria do Rosário Longmortat, escritora e professora, titular da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, é livre-docente pela Unesp, licenciada em Letras, pela Faculdade de Araraquara, São Paulo, mestre em Educação e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação da Unesp, atuou em escolas públicas e particulares, né, paulistas, foi professora de língua portuguesa nessas escolas, de literatura, foi coordenadora pedagógica, então, vejam, tem um projeto aí, né, tanto no ensino superior como na educação básica, é líder do grupo de pesquisa História da Educação e do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, criado em 1994, vejam como eu fico bem feliz que literalize, né, está aí desde 2012, e a gente vê um grupo de 94, nossa. É presidente emérita da ABALF, da Associação Brasileira de Alfabetização, integra a diretoria da União Brasileira de Escritores, AUB, que tem uma força, né, no que diz respeito à união dos escritores brasileiros, é representante regional da entidade. Tem vários livros publicados, listar aqui seria né, até cansativo, mas, assim, gostaria de marcar que a professora, além dos trabalhos acadêmicos, né, livros que foram finalistas do Jabuti, livros premiados, também é escritora ficcional, né, então, livros
tem livros de poesias, publicados pela Patuá, acho que a editora da Unesp também, a Scortese, então, várias editoras. E na pandemia, acredito que muitos, né, têm acompanhado também no Facebook as leituras, os depoimentos, né, ficcionais também que a Maria do Rosário tem aí nos presenteado. Então, assim, com muita alegria, passo a palavra para a professora e não me apresentei, né? A gente pensa que está numa sala de aula, porque inicialmente era para ser uma sala de aula. É uma sala de aula, só que aberta, então tem muitas pessoas que não me conhecem. Então, eu sou a professora Eliane Debus, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho com as disciplinas da área da língua portuguesa, no curso de pedagogia, e o meu chão e a minha paixão é a literatura para a infância. Então, na literatura para a infância tem várias publicações, e também publicações ficcionais para o público, para a infância, né? A infância que habita todos nós, não só para a criança, mas para as nossas infâncias. Aqui na sala, a gente tem várias pessoas, né, que nomeá-los, tem 100 pessoas, para nomeá-los todos seria exaustivo. Mas eu gostaria de dizer, assim, que na parceria aqui, dividindo os trabalhos, né, está a professora Maria Laura Pozobon Spengler, que é vice-líder do grupo de pesquisa, é professora da UDESC, da Universidade Estadual de Santa Catarina, a Zâmbia Osório dos Santos, que está sempre, eu não estou vendo a câmera aqui, porque não estou com tudo aberto, né, seria até impossível. A Zâmbia, que é doutoranda do programa de pós-graduação em educação, também está com a gente assessorando a sala. E, para além disso, a gente tem vários membros do grupo de pesquisa Literalize, que ao longo aí, as pessoas estão colocando no chat, enfim, eu posso esquecer alguém. Quero lembrar, então, que a professora Milane está aqui, que é a colega que divide as disciplinas comigo. E depois, é claro, tem vários professores aqui que a Maria do Rosário também conhece, como a professora Ana Maria Padilha, né? E a gente tem os estudantes, as estudantes do curso de pedagogia, que são as nossas principais convidadas aqui, além, claro, da Maria do Rosário, que é a nossa convidada por excelência. Então, a gente passa a palavra para ti, Maria do Rosário. Boa tarde, a quem está presente aqui, e boa noite, bom dia, e todos os dias a quem um dia vier a assistir pelo YouTube. É um prazer estar com vocês, em especial aqui, por esse prazer, eu vou agradecer eu vou agradecer a todos, mas eu vou agradecer, não tenho como registrar os nomes de todos, mas vou agradecer, então, à professora Eliane Debus pelo convite, o contato para o convite, e à professora que me convidou, agradeço pelo convite, extensivo a todos que estão presentes, mas, em particular, às professoras, doutorandas e integrantes do grupo de pesquisa que você mencionou, Eliane, como a Lilane, a Maria Laura, a Zâmbia, e desculpem os demais se eu não me recordar dos nomes, mas a todos que me convidaram, eu agradeço pelo convite, mas agradeço também às estudantes, os estudantes e a toda a audiência. Um agradecimento porque em tempos de isolamento, e eu estou confinada há exato 1 ano, que eu não sei o que é gente de carne e osso, certo? A gente só sabe o que é gente olhando as fisionomias, assistindo, tudo muito real, virou um mundo real. Mas, então, nesse nosso mundo de confinamento, é possível ainda que mantenhamos vínculos, e esses são vínculos importantes. E o prazer de estar aqui é decorrente também daquilo que eu considero ser um dever político nosso, de professora universitária, pesquisadora, contribuo para a produção de conhecimentos e temos que divulgar o conhecimento que produzimos.
Porque, ao mesmo tempo em que divulgamos, estamos alimentando novamente caminhos de pesquisa que essa interlocução nos propicia. Então, é um dever com muito prazer estar com vocês e, em particular, estar com alunos do curso de pedagogia, que é o curso que forma professores hoje para a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, o que não é pouca coisa. E do curso de pedagogia, da disciplina alfabetização e todas as disciplinas correlatas da área de linguagem que vocês mencionaram. Então, é um momento muito especial, sempre, de podermos pensar juntos com as nossas melhores armas, que é o conhecimento que produzimos, que é a nossa condição de professores e a condição de vocês, de estudantes universitários, a responsabilidade política que temos. E a responsabilidade política neste momento histórico e político do país. Por tudo isso, então, pela possibilidade de cumprir o dever com prazer, registro e reitero os meus agradecimentos. Mas também é um dia para que a gente não esqueça, como todos os dias, de que é também um dia em que devemos manifestar luto e solidariedade pelas vítimas da pandemia de Covid-19, em particular no Brasil, os mais de 270 mil mortos pela Covid-19. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? E hoje, em que se completa um ano desde que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, foi decretada a pandemia. Então, nós estamos fazendo aquilo que sabemos fazer de melhor. Apesar de tudo, estamos vivos e fazemos o que de melhor sabemos. Por tudo isso, então, agradeço a vocês. E já antecipo que quando a Eliane me convidou, e outros me convidam, eu costumo dizer, e vou repetir aqui, em público, eu não digo não, por princípio, mas também digo não para aqueles com cujas posições políticas eu não concordo. Então, aqueles que estão destruindo o Brasil, não contem comigo para o seu projeto de destruição. Mas todos aqueles que estamos juntos, pensando o que fazer e como podemos atuar nesse momento, a esses eu digo sim. Até eu cansar fisicamente, né? Mas, por enquanto, digo sim. E digo sim com uma alegria também. A Ana Padilha, hoje conversávamos, ela disse, é uma espécie de militância, a professora Ana Maria Padilha, que está aqui na audiência, né? É uma espécie de militância. Eu falei, bom, vamos considerar a militância, que é o que nós sabemos fazer. E não tenho a expectativa de convencer ninguém de nada. Não tenho expectativa de mudar a cabeça de ninguém, porque essa é uma falsa expectativa, né? O meu objetivo aqui é fazer aquilo que devemos fazer. Informar, denunciar, quando necessário, informar, denunciar, problematizar e convidar para o debate. Por isso, eu escolhi o formato de aula pública. Então, quando eu aceito o convite, eu digo, tem que ser pública. Porque é para se reforçar esse caráter democrático da nossa atividade. É para todos, e quanto mais nós pudermos trazer para o debate, melhor. Como eu disse, não para convencer ninguém no ponto de vista, mas para trazer para pensar. Então, é uma aula pública. Quando eu falo aula, as pessoas se assustam um pouco, porque a ideia que se tem de aula é de que é uma coisa maçante, do tipo aula expositiva, a professora vai falar. Mas isso também eu já converso com as colegas quando me convidam, e eu já digo, eu não quero falar mais que 20, 30 minutos. Para apresentar o tema que me foi solicitado, para apresentar a proposta,
E apresento sempre, previamente, sugestões de leitura. Assim está lá no meu Facebook. Apresento sugestões de leitura para que possam perguntar. Então, disse para a Eliane e digo para todos, olha, é para dizer para os estudantes, é para dizer para a audiência que eu estou dizendo agora, perguntem o que vocês quiserem. Aqui não tem pergunta besta. Aqui não tem dúvida que indique que aquele que pergunta é porque é burrinho. Ao contrário, eu levo em altíssima conta todas as perguntas. Por mais simples que elas possam parecer, elas nunca são simplórias. Elas já são resultados de processo de elaboração mental que são fundamentais para a produção de conhecimento, mas, sobretudo, para a formação do professor. Então, aula, que é o que eu espero que fique claro que é o que eu digo e o que eu faço com os meus alunos aqui também, aula como processo discursivo. Exatamente disso eu trato no meu livro, Receita de Ambrosia. A aula e a formação de professores como um processo discursivo e a aula como um acontecimento. Embora à distância, nós fazemos a nossa parte aqui, remotamente. Então, é uma aula. E aula, para mim, é um acontecimento. Mas é um acontecimento que envolve professores, alunos, nem sei chamar de estudantes, tá? Que eu sei que é mais moderno, mas eu vou continuar falando por hábito mental. Professor, alunos, é essa interação que faz a aula. O resto é palestra. Eu gosto da palestra, posso dar. Agora, do que eu vou tratar aqui, eu podia dizer para vocês, olha, leiam os textos. Está tudo escrito, o que eu tenho para dizer. Mas o que muda? Muda esse espaço de interlocução que nos coloca frente a frente. Bom, então vocês vão dizer, ainda está no preâmbulo, só falou que ia falar 20 minutos, já acabaram 10. Não, isso que eu estou dizendo faz parte do tema. O que é ser professor e o que é ser professor que alfabetiza, né? Na aula, e em tempos remotos, de ensino remoto, não sabemos bem como é que nós vamos pensar a aula, e eu também não tenho essa resposta. Mas o tema que eu propus para a aula, conforme a Eliane entrou em contato comigo para dizer expectativa, já coloca uma provocação, né? Método de alfabetização, nem problema, nem solução. E essa provocação que está no título, bom, para quem discute o assunto, para quem estuda o assunto, já percebeu qual é a provocação. Eu estou me referindo ao nosso presente, nosso presente muito delimitado, especialmente de 2019 para cá. A partir da Política Nacional de Alfabetização, decretada em 11 de abril de 2019, que coloca o método fônico como solução para os problemas tais quais eles são diagnosticados lá. Eu vou retomar, só quero dizer que, então, há um diálogo direto com o contexto atual, mas também há um diálogo com aquilo que são as minhas pesquisas também na universidade. Primeiro, história do ensino, da alfabetização, que é o resultado das minhas pesquisas, são as minhas pesquisas históricas, a primeira parte delas está neste livro, Os Sentidos da Alfabetização, e essas pesquisas têm os resultados de uma pesquisa documental que depois, em continuidade, eu reuni neste outro livro que indiquei na bibliografia. É uma reunião de artigos, métodos de alfabetização no Brasil, uma história concisa, e os artigos que eu recomendei. Então, eu penso no presente historicamente. É um erro, e um erro muitas vezes oportunista, pensar o presente como se estivéssemos fundando o novo. As minhas pesquisas mostram que exatamente esse movimento da história é o que eu chamei da face mais visível dos problemas históricos da alfabetização, e essa face mais visível sempre foi o método de alfabetização. Há mais de 150 anos, e hoje também. Quer dizer que a história se repete? Não, e sim.
Quer dizer que é cíclica? Não, não é cíclica. Quer dizer que é um ciclo de apogeu, são ciclos de apogeu e decadência? Também não. Bem, então do que nós vamos tratar? Exatamente dessas questões que estão provocadas no título. Mas, para tratar delas, eu começo sempre com um trecho que este ano sempre fez, mas, em particular, neste ano, em que se comemora o centenário de Paulo Freire, de nascimento de Paulo Freire, já tomei como epígrafe de todas as aulas, está também no meu livro. Vou ler para vocês aqui, é um parágrafo do livro de Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade. E o trecho, para mim, antológico, vou ler o trecho de Paulo Freire como epígrafe. Uma epígrafe já no meio, vai ser a epígrafe e é o mote destas reflexões. Então, Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade, o livro Educação como Prática de Liberdade, publicado pela editora Paz e Terra, do Rio de Janeiro. Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada. Nem tampouco é uma enfermidade, mas é uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um problema estritamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico, metodológico, mas é um problema político, como é a alfabetização, por meio da qual se pretende superar o analfabetismo. Portanto, proclamar a neutralidade ingênua ou astutamente do analfabetismo e da alfabetização não afeta em nada a sua politicidade intrínseca. Perfeito, né? Sempre que me perguntam se eu não sei se eu vou conseguir, me pedem para... Não deu para copiar no chat, mas depois eu ponho aí para vocês, tá? Bem, então, esse é o mote, essa é a reflexão central. Do que nós estamos falando quando tratamos de alfabetização? É uma questão meramente de método? Não, é também, mas não é. É uma questão meramente linguística? É também, mas não só. É uma questão meramente técnica, como dizem? Então, pode até ser, pode haver técnica, mas não é só isso. É, sobretudo, uma questão de ordem política. E do que nós estamos falando quando tratamos de política? Não é de política partidária, não é de disputas políticas. O conceito de Paulo Freire é muito pertinente. Eu gosto dele porque ajuda a entender. Ele chama de politicidade intrínseca, que todas as perspectivas, toda a nossa vida tem. Todas as perspectivas teóricas, todas as opções metodológicas, toda a fundamentação científica tem politicidades intrínsecas. Em que sentido? São atividades políticas, são atividades do ser humano em sociedade e são atividades que visam a finalidades. Elas não são neutras, elas não são casuais. Elas respondem à pergunta por que fazemos isso e para que fazemos isso. E as respostas que podemos dar ao porquê e ao para quê mudam radicalmente as respostas que podemos dar ao como fazer. Depende do para que você quer fazer, aonde você quer chegar. Então, também uma resposta a questões de métodos de ensino não são respostas dizem respeito a um como fazer, né? Mas elas não são neutras, elas dependem da politicidade intrínseca do conjunto de aspectos que determina a pergunta que se faz. Bem, então, as discussões e as propostas para a solução, entre aspas, dos problemas da alfabetização têm, historicamente, se centrado naquilo que eu classifico como a face mais visível, que são os métodos de alfabetização.
Mas é o método, então, que responde à pergunta como fazer, é só a face mais visível. Eu vou sintetizar, depois está nos meus textos, mas o que eu vou chamar aqui, eu vou centrar a atenção no conceito de alfabetização escolar, ou seja, de criança, se quisermos dizer assim. Por que alfabetização escolar? Porque o termo alfabetização é um termo de uso mais recente na história da educação brasileira, e ele começa a ser utilizado, assim como nós chamamos, né, alfabetização, a partir, sobretudo, do início do século XIX, mas como decorrência da organização de um sistema público de ensino com a proclamação da República na década de 1890. Então, até no período imperial brasileiro, o que nós chamamos hoje de alfabetização era, na maior parte das vezes, designado como ensino de leitura. Gradativamente foi sendo acrescentado ensino simultâneo de leitura e escrita. A partir do século XX, passou a se chamar mais genericamente de alfabetização, ao longo do século XX. No final do século XX, outras denominações e outras propostas teóricas começaram a aparecer. Eu não vou mencionar todas aqui, mas eu vou pelo menos mencionar uma que circula bastante hoje, que é o letramento, como complementação à alfabetização. E agora a questão esquisita que se traz, esquisita, e eu vou dizer por quê, estranha, e eu vou dizer por quê, que aparece na Política Nacional de Alfabetização, que é a palavra literacia, né? Bom, mas essa discussão sobre métodos está presente desde o período imperial, então eu vou demarcar as décadas que precedem a proclamação da República, até os dias atuais, mais ou menos mais 150 anos de história da educação. E vou fazer a seguinte síntese. Cada vez que se detectava que o que nós chamamos também hoje, educação, lá no período imperial, era instrução pública. O que nós chamamos hoje de educação, e quando apresentamos os problemas da educação, o primeiro problema que vem à mente e é apontado como um problema de base é o da alfabetização. A educação vai mal por quê? Eu costumo dizer, ninguém diz que a educação vai mal porque os alunos não sabem qual é a capital de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Ou não sabem qual é a data da proclamação da República. Vocês já ouviram alguém dizer que a educação vai mal porque desconhecem datas e fatos históricos? Ou desconhecem acidentes geográficos ou nomes de capitais? Não, normalmente se diz a educação vai mal porque as crianças não conseguem aprender a ler e escrever. Isso é muito curioso. E se não conseguem aprender a ler e escrever, é curioso no bom sentido, porque indica que a discussão é daquele lugar onde se inicia o processo de escolarização. Por isso eu disse alfabetização escolar. E esse foi o movimento a partir de meados do século XIX e depois, com a proclamação da República, a alfabetização se instalou, se sedimentou como a base da organização de um sistema público de ensino, do que se passou a chamar escola elementar, curso primário, na escola elementar, e que hoje nós chamamos de anos iniciais do ensino fundamental, ou incluindo ou não a educação infantil, conforme a perspectiva. Nesse movimento histórico, cada vez que se detectava que a educação ia mal e se diagnosticava por meio dos problemas de alfabetização, também vinha um correlato. A educação vai mal porque as crianças não aprendem a ler e escrever. Agora, a complementação. Não aprendem a ler e escrever porque os professores estão usando o método errado, o método de alfabetização. Então, vocês já viram que o raciocínio é bastante simplório, né? E ele é simplório do modo como eu estou dizendo, mas escondia ou tinha, mais do que matizes, tinha determinações de ordem política, nesse sentido da politicidade intrínseca. O que vai mal é o método, muda o método e nós resolvemos o problema.
E assim eu organizei, delimitei 4 momentos históricos, momentos cruciais na história da alfabetização no Brasil. Alfabetização escolar, do século XIX até os dias atuais. Cada um marcado pela hegemonia de um método de alfabetização, mas não pelas características científicas, de qualidade de resultados, mas, sobretudo, como resultado de disputas entre grupos políticos. A discussão sobre método de alfabetização, não se deixem enganar, ela nunca foi uma discussão neutra, como o recordo de Paulo Freire. É uma discussão a respeito de politicidades intrínsecas. Então, o que está em discussão ao longo desse processo histórico e até hoje, quando se diz da face mais visível o método, não se deixem enganar. O que está em discussão é um projeto de nação. E alguns me perguntam, mas como? Se eu escolho ensinar pelo método da soletração, eu estou concretizando um projeto de nação exato. E, por vezes, sem nem saber. O que é pior, porque pode ser uma escolha. Olha, eu quero formar gente que saiba pronunciar ou que saiba soletrar. Para mim está bom, para mim isso é alfabetização, é o sentido que eu atribuo. Bom, então você fica lá ensinando nome de letra, não sou contra ensinar nome de letra, dizendo que é o método, já falo já. Então depende do que eu quero. Bom, mas vocês disseram, vocês trabalham na área de linguagem, e é uma beleza aí na Federal de Santa Catarina. Vocês juntam alfabetização, educação infantil, ensino de língua. Ora, do ponto de vista que eu defendo, que não é o ponto de vista geral, e alfabetizar é ensinar língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, a minha escolha política implica que saber fazer a correspondência fonema-grafema não ensina a ninguém a ler e escrever. Estão entendendo como são escolhas que não são meramente técnicas? Bem, ao longo da história da alfabetização no Brasil, esse movimento se coloca como uma disputa entre aqueles que dizem que as coisas vão mal na educação, porque a alfabetização vai mal, porque o método está errado, se resolve com um método novo, diz lá o grupo que está no poder, porque é o que eu defendo. Se é o que eu defendo, ele é o melhor cientificamente, etc. Mas, no fundo, ele é o melhor para o projeto de nação que aquele grupo defende. Vocês estão identificando? 10 minutos. Obrigada. Eu vou extrapolar um pouquinho, mas você vai me lembrando. Vocês estão vendo alguma semelhança com o que está acontecendo atualmente? Pelo MEC, com a Política Nacional de Alfabetização? Quem está acompanhando está entendendo que esse movimento permanece. Mas, como eu disse, ele não é exatamente o mesmo. Porque o momento histórico é outro, o projeto de nação é outro, porque os atores são diferentes e porque nós somos diferentes. E nós temos que ficar alertas para não cair na conversa. Precisamos conhecer o passado. Então, nos 10 minutos que me restam, eu vou usar 15, eu vou propor aqui, fazer uma parada para explicar do que eu estou falando, porque para as novas gerações, provavelmente, não fique muito claro o que é método, né? O que são os métodos de alfabetização, né? Até porque essa é uma discussão que retorna agora, mas a partir da década de 80, a discussão sobre métodos se tornou uma discussão que não cabia na formação de professores. Por quê? Justamente porque a proposição hegemônica da perspectiva do construtivismo, a brasileira, a moda brasileira, dizia que não era para usar método. Eu não estou defendendo o uso de método, e nem estou atacando o construtivismo. Tá? Minhas posições, depois eu digo para vocês, eu estou fazendo uma abordagem histórica, tentando entender como foi. Ali se dizia que a alfabetização não, pela primeira vez se disse isso, na história do Brasil, a alfabetização não é uma questão de método. É uma questão de aprendizagem aprendizagem conceitual por parte do sujeito que aprende. Então, nos cursos de formação de professores, essa discussão também saiu de cena, algo que acontecia nas décadas anteriores. Os professores aprendiam métodos, depois pararam de aprender. É bom, é ruim? Não estou julgando, estou só mostrando como é. Por isso, então, eu vou só aqui brevemente recuperar do que eu estou tratando
quando eu falo em método? Método que nós começamos... É do jargão, né, da educação. A gente pergunta para o colega que método você usa. Todo mundo já sabe que está perguntando se o método é de alfabetização ou não. Ninguém está achando que está perguntando que método anticoncepcional você usa, né? Duas professoras na sala de professores conversando, que método você usa? Com certeza ela não vai achar que é um método anticoncepcional, né? Vai ter certeza que naquele contexto a pergunta é sobre método de ensino, de alfabetização. Então, estou tratando de método como método de alfabetização como método. Método, genericamente, conjunto de passos ordenados em direção a um fim. Sequência de passos ordenados em direção a um fim. E o método, nesse sentido, é sempre método, guardem bem, de ensino, não de aprendizagem. Você pode dizer assim, o estudante tem um método de estudo, tudo bem, é uma sequência de passos ordenados, o que ele vai estar primeiro, o que ele não vai. Mas quando nós tratamos de método didático, nós estamos tratando de método de ensino. No caso da alfabetização também. Método de ensino de quê? E aí vem os diferentes sentidos da alfabetização com suas politicidades intrínsecas. Eu atribuo o seguinte sentido. Método de ensino inicial da leitura e escrita. Ensino inicial na fase inicial de aprendizagem de leitura e de escrita, mas é método de ensino. Só para dizer para vocês os nomes, depois eu expando como vocês quiserem. Os métodos de ensino utilizados no Brasil, especialmente a partir do século XIX, que é o que eu estou abordando com vocês aqui, basicamente dois tipos: métodos de marcha sintética, métodos de marcha analítica. Os dois tipos básicos compreendem passos, porque lembra que é uma sequência de passos ordenados em direção a, compreendem passos e todos passam pelas unidades ou não da língua, de um jeito ou de outro. O que muda é o caminho, é de onde começa e aonde quer chegar, ou chega. Então, os métodos chamados sintéticos são métodos de marcha sintética, de caminho sintético. E são, então, aqueles que foram, ao longo do século XIX, os métodos de marcha sintética foram os preferidos no Brasil, conhecidos e preferidos. Com base neles, se elaboraram cartilhas de alfabetização, algumas das quais tiveram centenas, milhares de edições até meados do século XX. Então, eu chamo de cartilha de concretização de um método de alfabetização. Porque não existe um método puro, que a gente diga assim, tal método é assim que se faz. Então, quem ensina o professor a fazer, como faz com aquele método, é a cartilha. E depois, mais adiante, foram sendo elaborados, conforme o mercado editorial foi se ampliando, foram sendo elaborados os manuais para o professor. Até hoje nós temos os guias do professor. Naquela época até tinha o que nós chamaríamos hoje de cursos de formação continuada, ou programas, mas com outro nome, com outra situação. Bom, então os métodos de marcha sintética foram os preponderantemente utilizados no século XIX. Quais foram? Método chamado alfabético, ou da soletração. Lembra que é caminho, né? Método alfabético da soletração parte dos nomes das letras, o abecedário, o alfabeto, para com eles formarem sílabas, palavras, e aí depois depende do método qual é a sequência. Os defensores desse método utilizaram em cartilhas, mas aí um outro grupo, isso meados do século XIX no Brasil, em outros países já estava também. Um grupo disse, não, imagina, com nome de letra a criança não aprende a ler, por isso que não aprende a ler. Que adianta saber que a letra F tem o nome F, se o que interessa para formar sílaba não é o nome, mas é o som. Então, propuseram um método fônico, meados do século XIX. Fônico chamavam fonêmico, fonemático, tinham denominações diferentes conforme as teorias da época. Porque eles diziam, é o fonema, não é sabendo o nome da letra que se aprende a ler e escrever, é conhecendo o som da letra e articulando com a representação gráfica, que é o grafema. Muito bem? Um grupo chegou e falou, imagina, vocês estão loucos.
tem representações dos documentos que eu consigo que são ótimas. Uma delas é assim: com esse método, essas salas de aula ficam parecendo colmeias de crianças a zumbir. Lembra o método das boquinhas hoje, né, gente? Vocês estão aí bem pertinho, né, da colmeia das boquinhas aí no Paraná, que é a terra do atual secretário da alfabetização, que diz que lá no Balãozinho Magiquinho, não sei como chama a escola, acho que é isso, lá no Balãozinho Magiquinho, ele rapidamente bom, isso ainda hoje, mas ele já foi considerado inútil lá no século XIX. Por quê? Porque passou a defender o método da silabação. Começa com as sílabas, famílias silábicas, com as famílias silábicas se formam palavras. Lembre-se que é caminho. Ao final do século XIX, o movimento foi diferente, queriam a proclamação da República. É exato, Maria Laura, mas não é exatamente volta, é disso que eu vou tratar quando vocês me perguntarem. Me pergunte isso depois, por favor. Então, no final do século XIX, a discussão foi se aprimorando, digamos assim, porque se pronunciava a proclamação da República. Então, disseram que o melhor método não eram os de marcha sintética, porque não adiantava nada saber nome de letra, som de letra, sílaba, que com isso ninguém aprende a ler e escrever. Para a educação republicana, o melhor método seria analítico. E o que é o método analítico? Faz o caminho inverso. Vai das unidades maiores para as menores. E no Brasil, a partir do final do século XIX, início do século XX, os métodos analíticos começaram a ser utilizados e concretizados em cartilha. Eu vou dar alguns exemplos. Método analítico como o da palavração. Por onde começa? Pela palavra. A palavra é composta em sílabas, sílabas em letras ou sons, e aí o caminho vai. O método da sentenciação. Por onde começa? Por um conjunto de sentenças. Sentenças são divididas em palavras, as palavras em sílabas, as sílabas em letras. Bom, então, dependendo de onde se começava, era o nome do método, analítico neste caso. Palavração, sentenciação, até o método global que alguns dizem puro, porque não podia sintetizar, não podia chegar às unidades menores. Bem, esse movimento, ao longo do século XX, se estendeu até a década de 1980, então, que eu comentei com vocês. Quando a discussão passou a ser a seguinte, pode mudar método que não vai resolver nada. A questão é outra, não é de método de ensino, é de aprendizagem por parte da criança. E essa foi a perspectiva que nós chamamos o Brasil de construtivista, e que foi seguida foi concomitante na década de 80, essa foi a perspectiva hegemônica, está até hoje, mesmo que os jovens não conheçam, nos documentos oficiais, como, por exemplo, também na BNCC, mas também lá estava nos parâmetros curriculares nacionais, foi se ampliando e nos documentos estaduais. Ao que nós passamos a chamar construtivismo, ao que nós, na década de 80, que é a perspectiva teórica que eu defendo, o interacionismo linguístico, ou seja, a alfabetização de um ponto de vista discursivo, que não é uma questão de métodos, que não é uma questão de construtivismo, e na década de 90, a introdução do termo letramento. Por que foi introduzido o termo letramento? Porque se trabalhava com uma concepção restrita e rudimentar de alfabetização. Se alfabetizar é aprender a relação grafema-fonema, ou o que seja, saber codificar e decodificar, então preciso de mais alguma coisa, que são os chamados usos e funções sociais da leitura e da escrita, daí o conceito de letramento. Uma das grandes propositoras, a querida Magda Soares, do processo, compreendeu que estava sendo equivocado o uso de letramento para substituir a alfabetização, então ela mesma propôs, que é o livro que ela recém lançou, alfaletrar, é para fazer junto, alfabetizar e letrar. Eu não sou favorável a essa perspectiva. Por quê? Porque a perspectiva discursiva, que é a que eu defendo, já contém a alfabetização ampliada, não apenas como codificação e decodificação, e discuto isso num dos artigos que está no prelo para um livro que em breve será publicado. Que não precisa do letramento. Bom, mas o letramento existe, o letramento foi proposto, está nos documentos oficiais. Agora eu vou terminar com o presente, vocês vão me perguntar. O que nós estamos vivenciando hoje com a Política Nacional de Alfabetização
é um projeto de nação muito diferente do que foi aquele da década de 80, quando se propôs o construtivismo. Por mais que eu discorde do construtivismo, por mais que eu discorde do letramento, eram projetos democráticos de nação. O que está se propondo hoje é muito diferente do que se propôs no século XIX e no século XX, mas também é muito semelhante. E semelhante em quê? Na tentativa de disfarçar um projeto político com as chamadas evidências científicas, como se a cientificidade fosse neutra, como se não houvesse a politicidade intrínseca de que fala Paulo Freire. Então, o desafio nosso hoje, com a formulação do tema método de alfabetização, não é nem o problema, nem a solução, é exatamente essa. Não é saber onde está o problema e nem qual é a solução. É ter muita clareza de que este presente histórico precisa ser questionado, porque ele é fruto, não estou propondo retorno ao passado, não é uma perspectiva saudosista, não estou propondo ruptura com o passado, porque nenhuma sociedade que queira sobreviver rompe com a sua memória. Eu estou propondo que nós aqui, se eu puder contribuir, nos situemos neste presente histórico e possamos compreender, conhecendo o passado, possamos compreender quem somos nós que conhecemos esse legado, essa tradição, e, ao mesmo tempo, vivemos num tempo histórico que exige que conhecer essa tradição exige de nós tomar atitudes. Isso, consciência e história. Então, para encerrar minha primeira exposição, porque depois eu vou falar com vocês minha primeira exposição, eu quero dizer para vocês que a discussão sobre método é uma discussão de alfabetização, é uma discussão de projeto de nação. Portanto, qualquer escolha, professorandas, professores, pesquisadores, que se façam em termos de como ensinar, o que ensinar, ela tem implicações políticas. E a primeira delas, talvez a mais importante, é de dizer de que lado da história está aquele que faz isto e não faz aquilo, ou que fez tal escolha. A minha escolha é por uma sociedade mais justa e democrática. A minha escolha é por lutar com as minhas melhores armas. E as minhas melhores armas eu estou colocando aqui hoje à disposição de vocês para pensarmos juntos nesse processo. Então, muito obrigada. Agora eu quero ouvir todas as perguntas, viu, meninos e meninas? Não tem pergunta feia nem bonita. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigada, Maria. Minha avó, estão me ouvindo bem? A pergunta, os tempos síncronos. Obrigada, muito obrigada pela fala, né? Uma fala não neutra, né? Uma fala, ela marca, né, a sua posição. E acho que a gente abre agora para as perguntas. A Maria Laura vai coordenar esse trabalho agora, né? Enfim, nós vamos coordenar juntas, mas acho que a Maria Laura organiza. Já tem algumas, acho que tem 2 questionamentos já, mas queria dizer, assim, que tem várias manifestações, assim, no chat, que fala maravilhosa, aplausos, enfim, né, todos, assim, muito impactados pela potência da tua fala. E agora, então, a gente abre as questões, para as perguntas, e lembrando, então, nós temos 90 pessoas aqui na sala, e temos mais no YouTube. Quem fez a inscrição antecipadamente, já está inscrito, pelo que eu entendo, né, e tem aqui também no chat uma folha de inscrição, de presença, tá? Com um link aqui já organizado pela Zâmbia e pela Maria Laura. Agradecer novamente a todos que estão aqui, todos, e o PET de pedagogia, que eu falei do Literalize no início, né? No cartaz está lá o PET de pedagogia, e depois os meninos e as meninas vão puxar a orelha. Não falou do PET. Então, assim, programa de educação tutorial, são 12 bolsistas, hoje nós estamos em 11,
e tem uma presença significativa aqui dos estudantes também do PET de Pedagogia, qual eu sou tutora. Maria Laura, eu passo para ti, então. Eu passo, né? Que alegria escutar a professora Maria do Rosário. Eu sempre, eu já admiro ela pela questão toda teórica que ela constitui e também admiro como poetisa, né? Que ela publica no Facebook os vídeos dos seus poemas e é tão bonito, vale a pena conferir. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu apresento as questões de currículo e documentos de referência, né, que sempre que a gente lê um documento desse, a gente precisa se perguntar a quem serve, né, um plano nacional de alfabetização como esse, né? E quando a gente fala do PNA, eu falo também de quem é o nosso secretário de alfabetização, porque as pessoas não conhecem ele, né? A experiência de escola do nosso secretário de alfabetização é ser filho do dono, né? Ele é filho do dono de uma escola na cidade dele, do interior do Paraná, né? Que é essa mesma, ela tem essa coisa de esse nome infantilizado com esses inhos no final e tudo, né? Nós temos algumas perguntas. A Sandra Lopes Dias perguntou assim: o método de ensino, os métodos, né? Ela fala, não deveriam levar em consideração o conhecimento prévio do estudante? Como é que vocês preferem? Vou respondendo uma a uma, assim? Eu acho que sim, Ok. Bom, em primeiro lugar, Maria Laura, muito obrigada, e a todos aqueles cujas mensagens você e a Eliane repassaram. Fico muito feliz de estar com vocês e de ouvir vocês. E, Maria Laura, em particular, você mencionar que também sou poeta, eu pergunto a mim mesma, né? O que veio antes? Olha, vocês não tenham dúvida que eu sou poeta antes de ser professora. E se um dia eu me tornei professora, foi porque eu sei a importância de ler e escrever na minha vida. E todo o meu trabalho de professor é ensinar a ler e escrever como atividades essenciais da formação humana. Então, eu fico muito feliz, embora eu esteja publicando apenas agora poesia, eu escrevo há décadas, mas comecei a publicar regularmente agora, é essa atividade que me levou à atividade de professora, por ser leitora, de literatura principalmente, mas não só, e por escrever, por saber a importância disso. Então, meninos e meninas que se formam professores, não é uma questão de autoridade, é uma questão de clareza na vida. Alguém que ensina a ler e escrever, e não lê e não escreve, não pode ensinar a ler e a escrever. Alguém que não sabe da importância de ler e escrever na sua vida, nunca convencerá um aluno da importância de ler e escrever, porque os nossos alunos são espertos. Eles sabem quando é só discurso, eles sabem quando vem da alma e quando é recitação de receita. Então, fica aqui um convite para todos. Aproveitem a pandemia para ler. E se você me permite, eu fiz aqui a divulgação. Eu fiz a divulgação dos livros teóricos, vou fazer a divulgação dos meus livros poéticos e de literatura. Mulher Emudecida é o segundo de uma trilogia. Por esses dias vai sair o primeiro da trilogia, que são contos. Mulher, a trilogia se intitula Essa Mulher. Este é a Mulher Umedecida, vai ser publicado Mulher Emudecida, e no próximo ano, Mulher Enlouquecida. Eu convido todas as mulheres e os homens a lerem, pela editora Escortece. E este pela editora Patuá, Breviário Amoroso de Soror Beatriz. Esses dois que eu mostrei são poemas. Fica o convite para vocês lerem também. E a Maria Laura lembrou lá no Facebook, eu gosto de... Faz tempo que eu não leio, né? Que eu não gravo leituras. Mas a gente tem que estar muito inspirado. Farei isso e vou lembrar de você, Maria Laura. Agora, a pergunta sobre método. Se o método de ensino não tem que levar em... É isso? Vê se eu estou certa, que eu falei tanto aqui, já posso ter perdido. É que hoje à noite eu tenho um recital, viu, gente? Eu vou ler um poema no recital da Escortece, estão todos convidados também, o endereço está lá no meu Facebook. Todos estão convidados. A pergunta é, como é que é o método de ensino não tem que levar em consideração a criança que aprende? Tem mais o conhecimento prévio do estudante. E tem mais alguma pergunta?
E tem a Patrícia Bado-Auler, está pedindo sugestões para a gente conhecer mais sobre a alfabetização discursiva. Mas tá. acho que a professora falou que já está saindo um livro de artigos que está no Prelo, né? Agora, foi muito boa a primeira pergunta. Desculpa o nome da consulente. Sandra Lopes Dias. Sandra, você perguntou se o método não tem que levar em consideração o que a criança sabe. Óbvio. Mas é que eu quero fazer uma reflexão, farei uma reflexão prévia. O método, como eu disse, é caminho. O método sozinho não faz nada. Não é o método que alfabetiza, considerando ou não a realidade da criança, viu? Não importa. Não é o método que alfabetiza. Então, não é o método que alfabetiza, não é a cartilha que alfabetiza, não é o programa do MEC que alfabetiza. Alfabetizar é ensinar a ler e escrever, do meu ponto de vista, como língua e literatura. Mas que depende da relação, eu já vou responder outra pergunta, um pouquinho dela, depois eu retorno. Das relações que se estabelecem, relações de ensino, entre professor e aluno. É uma atividade discursiva. E numa atividade discursiva, aí vão me perguntar, quer dizer que método não é importante? Não. Toda atividade didática, para não dizer na vida da gente, né, é metódica, no sentido de que exige que a gente tenha clareza de onde parte, aonde quer chegar, como fazer para chegar lá. Então, método de ensino faz parte das atividades docentes. Agora, dizer que o método é não apenas a única coisa, mas é a solução, isso é um erro, estão nos enganando quando dizem isso. Ele faz parte, mas sozinho ele não faz nada. Agora, eu ouso dizer que ele é a parte menos importante. Porque se tivermos método, tá? E vamos dizer assim, um método que respeite... Eu não consigo entender um método que respeite a realidade da criança. O que tem que respeitar a realidade da criança é o processo de ensino todo. É o conteúdo do que se ensina, é o como se ensina, é onde se dão as relações de ensino-aprendizagem, como se dão essas relações, para que se ensina o que se ensina. Então, eu vou dizer assim, é uma pergunta capciosa, porque ela nos foi ensinada. Interessa a muita gente que a gente pergunte como ensina, por onde começa. Interessa a outros projetos de nação, não ao que eu defendo, que se pergunte, deve respeitar ou não a realidade da criança? Pois é óbvio que deve. Ou porque alguém vai dizer, não, tem que desrespeitar a realidade da criança? E ninguém vai dizer isso. Então, é uma falsa pergunta. Vamos lembrar do Paulo Freire, astuta ou ingenuamente? Essas são falsas questões, não vamos cair nessa conversa. É óbvio que tem. É óbvio que tem que ter método, mas tem que ter algo que precede. Quais são as escolhas que nós, professores, fazemos? Porque o problema não é saber se o caminho que eu sigo é melhor ou não. O que importa é saber se eu escolhi e tenho clareza das responsabilidades e responsividades das minhas escolhas. Porque um professor que diz, olha, eu fiz como mandaram, não deu certo, agora não sei. Quer dizer, não é professor. Um professor que se coloca na posição de mero executor das tarefas que outros propuseram, cuja fundamentação ele não conhece, cuja politicidade intrínseca ele não conhece, pensa que tudo é neutro, esse professor não é um professor. Ele é um executor. E não precisaria cursar pedagogia, não precisaria de PET, de PIBID, não precisaria de nada disso. Basta pegar um leigo, não é assim que estão fazendo? Quer dizer, o professor de, como chama? É reconhecido... O nome, desculpa, não vou me lembrar agora. Notório saber. Qualquer um que aprendeu a ler e escrever, nesse sentido, está apto a ensinar outro a ler e escrever, o professor leigo. Então, não seria tudo isso. Formar professor é outra coisa, ser professor é outra coisa. Então, o método tem que respeitar. Agora, eu só vou recordar o seguinte. É preciso conhecimento. Vou pegar essa frase que é para respeitar a realidade da criança.
pensando que alfabetizar é ensinar língua portuguesa, qual é a realidade da criança que eu tenho que respeitar? A realidade linguística. Bom, o que é respeitar a realidade? Olha quantos problemas, como não é fácil. O que é respeitar a realidade linguística? É deixá-la lá no seu lugar? Se ela não sabe usar a norma culta escrita da língua, então eu vou dizer, por respeito a você, eu deixo você falando? Não, não é simplório desse jeito. Mas também não é impor uma norma culta, uma variante culta, dentre tantas variantes. Então, o que é respeitar? Respeitar que a criança, quando chega à escola aos 7 anos, aos 6 anos, já é quase que um falante nativo, um falante da língua com grandes habilidades. Ela vai aprender o quê? Se eu quero ensinar a ler e escrever, e aqui eu vou... É tão óbvio, mas eu sempre digo para os meus alunos aqui do curso de pedagogia, é sempre bom lembrar. Ensinar a ler e a escrever é ensinar a modalidade escrita da língua, depois a Ana pode me complementar, materna, em geral, que é a língua utilizada na modalidade oral pelos falantes nativos de determinado grupo social. Então, historicamente, o que cabe à escola não é ensinar a modalidade oral, embora não esteja proibido de usar a modalidade oral. Mas, e aí nós temos já um diálogo com o presente. A escola, acento agudo, grave, indicativo de frase, a escola, num projeto republicano de nação, sempre coube, e essa é a base dessa relação entre alfabetização e política nesse projeto, sempre coube à escola o ensino formal, organizado, metódico e sistemático da leitura e da escrita. Não é anular contra o ensino domiciliar. A escola é o lugar institucional onde se ensina a ler e escrever. Por quê? Porque ensinar a ler e escrever é algo para o qual vocês, meninos e meninas, estão se formando, por exemplo. A gente ouve casos, né, e hoje é cada vez mais comum, que a mãe e o pai, desesperados com o ensino remoto, vê que a criança não consegue avançar, vai lá, pega uma cartilha, papu, e vai lá, desenha as letras, maiúscula, minúscula, pega aqui. Bom, tudo bem, isso qualquer leigo faz, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ensinar a ler e escrever, pelo menos a perspectiva que eu defendo. Então, isso se faz na escola. Por quê? Porque ensinar a ler e a escrever demanda conhecimento. E não é técnica, é conhecimento. Por exemplo, demanda saber que não há uma relação natural entre o fonema e o som, e o grafema. Tem que aprender. Isso eu aprendi. Eu e a Ana Maria Padilha trabalhávamos lá em Campinas juntas como coordenadoras pedagógicas, e eram nossas discussões, né? Tem que conhecer. Bom, quem ensina isso? Quem se formou para isso. Então, o professor continua sendo fundamental nas relações de ensino. A escola continua sendo fundamental nas relações de ensino, quando se trata de alfabetização. Eu não vou me expandir agora, mas depois, se vocês quiserem, eu posso. Exceto em casos em que os falantes nativos não são nativos da língua materna do país, a sua língua matricial, sua língua materna, como no caso dos surdos-mudos, como no caso das comunidades indígenas, é outra língua. Mas, oficialmente, no caso brasileiro, só temos uma língua oficial, uma língua materna, embora haja já avanços em relação a Libras, por exemplo, em relação à formação de professor. Mas eu vou me restringir a essa questão. Primeiro, então, já respondi a outra pergunta. Indicação sobre a alfabetização como processo discursivo. Eu posso dizer assim, nós temos 2 marcos históricos nessa proposta. Cada vez que eu dou palestra, eu sempre esqueço de deixar aqui do lado, então eu vou ter que mencionar em vez de mostrar. Para a próxima, eu já vou deixar aqui. Um dos livros, que é o Matricial, embora não tratasse especificamente de alfabetização, claro, porque inclui a alfabetização no âmbito do ensino de língua portuguesa, não separa, é um livro organizado por João Vanderlei Geraldi. O texto na sala de aula.
A primeira edição tinha subtítulo Leitura e Produção. A partir de 1995, esse livro passou a ser editado pela Ática e tirou o subtítulo. Então, o texto na sala de aula. Qual é a questão central desse conjunto de artigos reunidos no livro organizado por Vanderlei Geraldi? É que a unidade de sentido para o ensino da língua, desde a alfabetização, é o texto. Isto foi revolucionário. E envolve todos os aspectos do processo. Não envolve apenas o como se ensina, não envolve apenas o que se ensina, envolve por que se ensina, para que se ensina, quem ensina, a quem ensina, quando ensina, onde ensina, o que ensina e como ensina. Essa foi, vamos dizer assim, esse foi o diferencial perfeito para aquele momento histórico. A primeira edição do livro é de 1984. Mas ele foi precedido de um artigo publicado por Geraldi em 1981 nos Cadernos Fidene, aí perto de vocês. Foi um curso dado hoje é o Oeste, né? Na Festival de Cascavel e publicado pela ASOeste, aí no oeste do Paraná. E ele fez o curso lá. Um dos artigos, como se chama a professora que fez a pergunta, meu bem? Por gentileza, Maria Laura? Patrícia, eu. Patrícia, então, esse livro é belíssimo. Eu recomendo, meus alunos, já completou mais de 30 anos. Tal. Mas tem um artigo que é antológico. É emocionante ler. Lá em 1981, Geraldi analisa o texto de aluno. Eu recomendo a todos. Vou devagar aqui para vocês anotarem. O artigo se intitula Escrita, Uso da Escrita e Avaliação. Nesse artigo, Geraldi analisa 2 textos de crianças de primeiro ano, na época, né, 1984, 1985, para mostrar o que ele chamou para fazer a diferença entre redação escolar e texto. E ali está, com uma clareza enorme, desde o período da alfabetização, um conceito de texto. Como unidade de sentido, como no livro todo, mas acho que ali se concretiza. Isso em 1984. Em 1988, ainda na década de 80, vejam que são perspectivas que se contrapõem ao construtivismo, mas, para ficar muito claro, nada a ver com as ofensas, com as perseguições, etc., que o governo atual faz ao construtivismo. Tá? Nada a ver, é outra coisa. Na década ainda de 1980, a tese de Ana Luísa Bustamante Smolka, que foi publicada em livro em 1978, com o seguinte título: A Criança na Fase Inicial da Escrita. Alfabetização como processo discursivo, é o subtítulo. Esse foi publicado pelo Autores Cortez, editora da Unicamp. Continua sendo editado. E os dois, né, o livro organizado por Geraldi e o livro da Smolka, receberam homenagens ao completarem 30 anos de publicação e em coletâneas em que nós analisamos, há vários autores, né? Analisamos a história, a trajetória desses livros. Então, são 2 emblemáticos na década de 1980. O texto na sala de aula de Geraldi e a alfabetização como processo discursivo, a criança na fase inicial da escrita, é o inverso, da Ana Luísa Smolka. Depois vieram muitos outros. A Ana Luísa Smolka tem muito mais coisas, o Geraldi também, mas só para te situar nas obras básicas. E, se me permite, eu faço uma sugestão também. Eu lancei o ano passado esse livro que eu mencionei, Receita de Ambrosia, né? Uma peça didática, que é, bom, então, se a alfabetização é um processo discursivo, como o professor se forma de forma coerente para poder contribuir para esse processo de alfabetização desse ponto de vista, se ele mesmo nunca passou por esse processo. Então, eu tenho uma hipótese, e essa hipótese eu mostro, já digo para vocês, fiquem tranquilos, porque é uma peça didática nos moldes de Brecht, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Então, é chamada peça didática, o Receita de Ambrosia. E eu ali apresento 6 cenas de sala de aula, desse ponto de vista discursivo, professor com alunos. A partir de, bom, vocês vão ver lá, é um jogo interessante, uma pesquisadora que faz o registro, a professora, os alunos, para
mostrar, porque senão é incoerente. Processo discursivo, sobre ele a gente fala, mas ficar dizendo como é incoerente, porque o processo discursivo é algo que se vivencia, porque assim se aprende. Se aprende vivenciando, não ouvindo sobre. Isso para qualquer nível de ensino, para a formação de professores também. Então, esse livro, Receita de Ambrosia, download gratuito no site da editora Unesp. Receita de Ambrosia mesmo. Tem o subtítulo, a formação de... Não, acho que só tem Receita de Ambrosia, porque foi publicado. Ok? Bem, me expandi demais, então ficou à disposição para as próximas. Já tem algumas aqui, mas veio uma pergunta lá na nossa transmissão do YouTube. Eu acho que é a Landa, ou Ianda, se ela me corrige, né? Ela diz que ela é de Manaus e eles estão organizando a proposta pedagógica já de acordo com o PNA. E que eles estão com os dois termos, literacia e letramento. E ela gostaria de saber qual o entendimento do conceito de literacia no Plano Nacional de Alfabetização. Desculpa, qual é o seu nome? O nome da consulente. Eu acho que é Ianda, se ele tiver com letra, ou Landa ou Ianda, eu acho que é Ianda. Ianda. Isso, lá de Manaus. É isso, eles estão adequando a proposta pedagógica com... É que eu estou aqui, a gente chamava isso de estupefacta. Não porque é uma decisão de vocês, viu, grupo de Manaus e Anda, não é isso. Mas é para imaginar qual é o nível da violência simbólica que o atual governo federal está fazendo sorrateiramente. Porque quando essa política, eu já respondo, viu, meninas? Quando essa política foi decretada, e agora é importante dizer isso, ela foi decretada. Meninas, Ilana, posso responder depois a tua pergunta? Você vai entender por que eu vou responder como eu vou responder, então eu preciso situar a discussão. A política, não é plano, é Política Nacional de Alfabetização, é apresentada como, guardem bem, isso está no caderno da PNA sigla, como política de Estado, não é política de governo. Isso, em ciência política, significa que é para durar, que é para se sobrepor a quaisquer outros governos, ou seja, é o projeto de nação deste governo se impondo para todos os que vierem depois. Porque política de Estado tem um caráter duradouro. Política de governo termina quando termina o mandato. Então, ardilosamente, eu vou votar a Paulo Freire. Astutamente, e eu acho que não é tão astuto, já vou dizer por quê, mas de forma que pretendiam ser astuta, formularam uma política de Estado. Até aí, é parte, talvez, possível. Mas como foi formulado? Não houve uma consulta à sociedade civil. Ninguém soube do que estava sendo articulado. Enquanto estava sendo articulada essa proposta, a BNCC, que tem força de lei, passou por um longo processo de discussão democrática. Nós sofremos anos para conseguir uma base nacional comum curricular que fosse menos ruim, até que veio o governo Temer e acabou com ela. Essa terceira versão que nós temos é um horror, mas foram anos de debate, e debate com conselhos representativos da sociedade civil, com associações representativas da sociedade. Quer dizer, isto é debate democrático, dá um trabalho. O resultado agrada a um, não agrada a outros, mas é assim que se constrói uma democracia. A BNCC ainda tem força de lei. A ela, para ficar neste exemplo, não outro, mas a ela, sem fazer diagnóstico nenhum, de BNCC, de PNAC, eu não concordo com nada disso, mas esses eram programas democráticos.
Agora, guardem bem quando eu digo lá que é uma questão de projeto de nação. Sabemos das disputas, provavelmente, meninas, posso fazer um parênteses? Esta fala e outras minhas estejam sendo ouvidas, gravadas, provavelmente, por representantes do MEC, talvez, né? Então, eu quero só registrar que, com ciência disso, eu estou dizendo o que eu digo, e repito aqui, como repeti em outras vezes, viu? Mas por que isso? Depois eu vou dizer o que aconteceu lá na Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, em Brasília, quando foi lançada a PNA. Bom, então, é um projeto de nação. Que projeto de nação é esse? Vocês estão vendo. É um projeto de nação que, aos poucos, vai se evidenciando para quem não tinha visto ainda. Eu vi, todos nós vimos, antes de ser eleito, qual era o projeto. Negacionista, terraplanista. Um projeto, o atual presidente da República, quando se encontrou pela primeira vez com o seu congênero, o mandatário dos Estados Unidos da América do Norte, Donald Trump, na época, disse muito claramente, o meu projeto é para destruir o que está no Brasil. Nós vamos fazer outro país. Isso eu não estou inventando, isso está lá registrado pelos jornalistas. Destruir o meio ambiente, destruir a cultura, destruir a educação, para colocar o seu projeto. Então, nunca esconderam isso. Estão entregando o que prometeram. E em educação, o projeto de nação é esse. E agora eu vou dar um exemplo importante, um fato. A PNA, o decreto, ela foi decretada, não houve discussão com a sociedade civil, houve discussão com o grupo dos olavistas do MEC e a disputa entre eles nas trocas de ministros da educação. Nos 100 primeiros dias de governo. Estão vendo que é um projeto de nação? Porque, como se sabe, simbolicamente, um governo tem suas metas para os 100 primeiros dias para mostrar serviço, né? Essa PNA estava entre a entrega do que prometeu nos 100 primeiros dias, para vocês verem a importância da alfabetização. Sorrateiramente, por que eu digo sorrateiramente? Porque não houve discussão, não houve alarde, a PNA foi decretada, a partir dela foi elaborada a Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, o Relatório Nacional de Alfabetização baseado em evidências e os programas que vocês estão vendo agora que estavam previstos lá. Tempo de Aprender, Conta para Mim, o Programa de Formação Continuada de Professores e agora um corolário muito importante, o Plano Nacional do Livro Didático 2023, que tem, hoje ficamos sabendo, não é, que a pessoa que vai cuidar do material didático é representante do Escola Sem Partido lá no MEC, que é responsável pelo Plano Nacional do Livro Didático 2023. Bem, vocês estão vendo que não é nada casual. Isso faz parte de um projeto com essas características. Então, quando me perguntam por que a PNA é o que ela é, eu recomendo sempre esse meu artigo. Eu intitulei Brasil 2091, e não foi erro. O 2091 é para dialogar com aquela distopia do George Orwell, 1984. George Orwell escreveu em 1984 e 1948, e inverteu a casa da dezena do ano, justamente para indicar como seria o mundo de 1948, fim da Segunda Guerra Mundial. Períodos totalitários. Como seria o mundo em 1984? Por isso, uma distopia. Quando chegamos a 1984, vimos que ele acertou muito e ainda avançou muito mais. É um pouco esse trocadilho, eu digo lá no texto. Se implantada essa política de Estado para a alfabetização, o que vai sobrar de nós em 2091? E vejam que não tinha nem sido decretada a pandemia ainda, hein? Quando eu escrevi o artigo. A pandemia foi decretada 11 de março de 2020 e eu terminei e mandei o artigo para o editor em novembro de 2019. Então, foi escrito no calor da hora. Quando eu analisei aquele conjunto de documentos, não fui convidada, e nem precisaria, e nem era esse motivo, não estou reclamando disso, para a Conferência Nacional de Alfabetização com base em evidências, soube, pelo relato de alguns,
um pouco o que aconteceu lá, depois está no relatório. Mas o que eu estudei de fontes documentais para elaborar o artigo, eu recomendo que vocês leiam. Tudo que eu tinha de informação está naquelas 40 páginas, que eu considero uma contribuição minha importante. Não que eu esteja, não é falsa, não é vaidade, não é disso que eu estou falando. É que foi escrito no calor da hora. Eu costumo dizer para o editor que me pediu o artigo para a revista, ele sabe o quanto eu sofri. Sofri não por escrever, porque eu gosto de escrever. É porque eu, convenhamos, gente, tive que descer ao submundo. Ao submundo da educação, da história, da alfabetização, para ler coisas que a gente considera, acho que nem na Deep Web tem tanta coisa desse tipo, horrorosa desse tipo. As conversas, as afirmações são escandalosas. Porque é assim que esse grupo pensa. É a politicidade intrínseca deles. Eu não penso assim, mas nem por isso eu deixei de analisar. Bom, li tudo. E agora eu posso dizer para a professora que perguntou o que significa, como é que ela se chama mesmo? Maria do Rosário, professora, ela é Ianda, ela é uma professora, eu vou até complementar aqui que ela botou mais informações depois da pergunta. Ela é uma professora da Universidade Federal do Amazonas, e ela disse que gostaria muito de obter essa resposta tua, porque elas estão, enquanto um grupo de professores da universidade, tentando resistir a essa implementação dessa proposta pedagógica, né? Ela diz que eles já conseguiram, por meio de um movimento, impedir uma minuta que fosse aprovada pela política de Manaus, mas a proposta foi produzida nos bastidores também e imposta aos professores, né? Novamente a pergunta, né? A quem interessa produzir as coisas no escondido, né? Então, é perfeito. Muito obrigada, porque se eu lembrei de um amigo que, se não tivesse havido essa explicação, eu vou dizer aqui ao vivo que ele teria respondido, a Ana vai lembrar. Não respondo, vai perguntar para eles. Se a Ana vai lembrar. Eu não responderia assim, eu seria mais delicada, mas foi muito importante. Por que eu diria isso? Porque é mais ou menos o ditado popular, quem pariu o Mateus, que vai lá resolver o negócio dele. Por quê? Porque é exatamente isso. Muito obrigada, Ilana, por esse esclarecimento. Eu fico muito feliz em poder explicar para você com essa posição que você apresenta aqui, Ilana. Essa proposta, lembre-se bem, é tão ardilosa na cabeça deles, que está colocada como política de Estado, mas ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a seguir, mas se houver pacto com estados e municípios, vai ter dinheiro. Os recursos financeiros que não tem de outro jeito. Quem quiser recurso financeiro tem que ser aderindo aos programas decorrentes da Política Nacional de Alfabetização. Vocês pensam, os editores estão de cabelo em pé, porque toda essa proposição que ela está perguntando da literacia, da consciência fonêmica, introduziram no edital do PNLD 2023. E a pergunta por exemplo, dos autores, porque vocês sabem que isso é um processo delicadíssimo, né? Que envolve muito dinheiro das editoras. A pergunta é, como conciliar a BNCC com o PNA? Bom, soltaram um documento dizendo, onde está escrito isso é igual, quer dizer, agora já homogeneizaram a história. Então, só para encerrar esse situar político, nessa Conferência Nacional de Alfabetização Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, ocorrida no MEC, promovida pelo MEC como extensão da Política Nacional de Alfabetização, foi realizada em agosto, se eu não me engano. Eu não tenho a data, porque eu perdi meu HD externo, eu perdi tudo, viu, gente? Eu estou falando tudo aqui de memória, o resto eu tenho que procurar aqui, recompor meus arquivos. Então, por isso, até que eu não estou passando slide, nada hoje, que eu não tenho nada, eu só tenho que estar na minha memória aqui. Bom, essa Conferência Nacional de Alfabetização na Idade baseada em evidências, uma das falas, e as falas, eu ouvi tudo, viu, gente? Eu assisti tudo. Vocês podem imaginar para que lugares da Deep Web eu fui para ter que assistir tudo aquilo que depois ficou disponível no ar. Disseram o seguinte,
que assim como eu, Maria do Rosário Longo Mortati, eu não estava lá. Assim como eu proponho 4 momentos cruciais na história da alfabetização, eles estão propondo o fim do 4º momento, porque eles estão inaugurando o 5º momento na história da alfabetização no Brasil. Vocês conseguem imaginar que o autoritarismo e a ignorância histórica é tão grande que são capazes de pensar que a história se submete aos seus desígnios. Ela pode ser controlada por decretos. Eu posso dizer, hoje começa um momento da história, amanhã termina outro. Ora, o nosso trabalho na universidade, sabemos todos, né? É um trabalho de pesquisador, é um trabalho rigoroso, é um trabalho sério, é um trabalho em que a gente não afirma sem ter fundamentação, e, de repente, com uma leviandade dessa, nós estamos iniciando o 5º momento na história da alfabetização no Brasil. Força de lei. Então, quando as meninas perguntam, professora Ilana, posso chamá-las de meninas? Porque eu já sou sexagenária, né? Então, eu acho que eu posso chamar todos vocês aí de meninas e meninos, que eu acho que eu sou a mais velha daqui. Por que sugiro, então, Ilana, que leia esse meu artigo? Depois, se alguém puder colocar, é gratuito da Unifesp. Se vocês puderem, meninas, colocar o link aqui no chat, seria bom. Inclusive daquele outro livro, Eliane, Métodos de Alfabetização, os que são gratuitos, né? Maria Laura já colocou aqui o artigo periódico da Unifesp, já vamos colocar o outro também, já está aqui no chat. Ah, perfeito. Então, Ilana, eu recomendo. Por quê? É justamente isso que eu vou sintetizar aqui, que está lá no artigo. O projeto de nação deste grupo que está no poder tem várias facetas, né? E tem vários grupos em disputa lá dentro também. Na educação, é o grupo que elegeu coisas absurdas que não existem, como ideologia de gênero como um problema, que escolheu Paulo Freire como inimigo do país, que escolheu Magda Soares como inimigo do país, que disse que Paulo Freire é comunista, Magda Soares é comunista, que vamos acabar com essa gente. Por que disseram isso? Porque eles acabaram com a educação no Brasil. Isto é um erro. Isto é de uma má-fé e ignorância de quem não conhece a história. Primeiro, porque Paulo Freire não é comunista, nunca foi. Paulo Freire é um humanista. O método Paulo Freire nunca foi usado no Brasil, sistematicamente. Foi usado em experiências e internacionalmente reconhecido. Magda Soares, a grande dama da educação brasileira, a quem todos nós devemos nossa formação, Magda Soares também não é comunista. Magda Soares é uma contribuição imensa para a educação brasileira. Bom, mas escolheram como os inimigos. E aí vai lá, Eliana, a resposta é tão simples que, às vezes, explicar isso explica no artigo. Fica até esquisito, né? Então, esse grupo tinha que se contrapor, porque eles disseram lá, do jeito deles, que eles estão fundando o 5º momento da história da alfabetização. Então, na cabeça desse grupo, com essa compreensão tacanha de história, fundar o novo é romper com o passado. E apagar o passado, jogar uma pá de cal. Eles já usaram essa expressão, do passado. E jogar pau de cal, enterrar quem? Paulo Freire e Magda Soares, com todo o legado deles. Então, tudo que vem de Paulo, na cabeça deles, que vem de Paulo Freire e Magda Soares, tem que ser apagado. Acontece que eles tinham lá o seu projeto do método fônico, que eu já recupero aqui na história. Mas não podiam usar a palavra letramento, Ilana. E aí inventaram, e eu explico isso no artigo, né? Porque essa explicação que eu dou no artigo também está aqui nesse livro, Educação e Letramento, os capítulos 2 e 3, eu já não sei para que eu indiquei, se é para essa aula ou outra. Mas esse livro da editora Unesp, eu dou a história dos termos. Analfabeto, analfabetismo, alfabetizado, alfabetização, letramento, para mostrar as origens e as marcas. Isso até a década de 1990, o livro precisa ser atualizado. Mas como eles não podiam usar letramento,
foram buscar, não é pelo letramento, mas é que eles foram buscar as tais evidências científicas. Essa tendência da ciência, da atividade baseada em evidências científicas vem principalmente da medicina, que, por causa delas, se reformularam, por exemplo, os cursos de medicina baseados na prática. Não estou discutindo se é bom ou se é ruim, estou dizendo que essa mesma tendência internacional, que foi utilizada por esse grupo, que diz que o Brasil precisa se internacionalizar, na alfabetização também. E o termo que mais daria para internacionalizar, e isso é a explicação deles, é literacia. Por que literacia? Porque literacia é o termo usado em Portugal e, portanto, abre as portas do Brasil para os países de língua estrangeira, se o Brasil também usar literacia. No fundo, é o seguinte, não pode usar literacy do inglês, porque está em inglês. Não pode traduzir literacy, como já foi feito aqui, por letramento, porque eles não podiam usar a palavra letramento. Nem sei se era para usar, mas não queriam. E não pode usar alfabetização sozinho. Bom, vocês vão ver detalhes. O ex-ministro de Portugal esteve aqui, ficou muito feliz. Ele falou, nossa, achei que só Portugal tivesse escolhido a palavra literacia, mas agora eu vejo que nós, também o Brasil, não estamos sozinhos. Para vocês verem o nível da argumentação, né? Eu não estou inventando, tudo isso está escrito, tá? Estou só reproduzindo aqui. Esse grupo, então, agora, para encerrar, Eliana, o conceito de literacia é só um nome fantasia, não para letramento, porque eles não trabalham com a noção de letramento. É para ser um passaporte, digamos assim, para o que eles consideram o mundo civilizado que não é o Brasil. O grande raciocínio é, se o método fônico deu certo em países que são desenvolvidos, o Brasil, olha como é projeto de nação, o Brasil vai se desenvolver se usar o método fônico. Essa é a decorrência. Então, a literacia entra ali para justificar. Literacia familiar, literacia, numeracia, bom, que é para juntar todos os programas desse atual governo. E um deles, por exemplo, é o ensino domiciliar. Vai para os pais, vai para as mães, que aí tira do lugar da alfabetização escolar, porque o termo alfabetização ficou vinculado à escola. Como eles querem ampliar, então literacia... Bom, tudo isso são hipóteses, William. Agora, o principal é que não podemos esquecer, para eu encerrar essa resposta para a Ilana, há um projeto essa política nacional de alfabetização responde, como eu disse, busca responder a um projeto de nação, que está armado num conjunto de aspectos, e envolve recursos financeiros. Se você não é obrigado, mas se você quiser recurso financeiro, participa daqui. É questionado por muita gente, mas é isso. Agora, um outro artigo meu, intitulado A Querela dos Métodos, não sei se eu passei para vocês, Eliane, A Querela dos Métodos de Alfabetização, Contribuições para Metodizar o Debate, é de 2009, publicado na revista Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua Portuguesa, da USP, está disponível online. E nesse artigo, eu recomendo que leiam, porque ali eu analiso o método fônico de um dos que fazem parte desse grupo atual. E ali eu recomponho uma história que agora eu vou contar para vocês brevemente. Em 2003, um grupo liderado, eu não vou fazer propaganda reversa, então eu não vou dizer nomes, mas os nomes estão todos lá nos meus artigos. Um grupo liderado por de que participavam aqueles que ainda hoje estão nesse grupo que elabora a proposta, inclusive colegas professores universitários que optaram por esse ponto de vista, e estão dando suas contribuições também para a PNA. Em 2003, esse grupo levou à Câmara dos Deputados uma proposta de utilização nacional do método fônico. Então, não é novo, é do século XIX, o método fônico, mas nessa versão moderna, ele começou a ser, as tentativas de impô-lo começaram lá no início da década de 2000 por esse grupo, que é dono de empresas, que vende material de método fônico, há muito tempo, não é agora.
levaram para a Câmara dos Deputados um deputado X, que estava nessa RENAI, na CONAI, Conferência Nacional da Alfabetização Baseada em Evidência, CONAB. Esse grupo, os deputados aprovaram, e dali se retirou o chamado, porque há um frenesi, nossa, uma obsessão por relatórios, mas ali se retirou relatório de alfabetização infantil, que está também na página do MEC hoje, junto com a PNA. Esse relatório indicava o método fônico. Logo em seguida, assumiu a presidência um presidente progressista, vamos dizer assim, que todos já sabem qual é, também não preciso fazer propaganda. O presidente que assumiu teve lá os seus ministros da educação, e um dos ministros da educação, que foi candidato a presidente no último pleito, infelizmente não foi eleito, agora eu vou dizer como ministro da Educação. O ministro da Educação, Fernando Haddad, na época, ao receber da Câmara dos Deputados um documento dizendo que ele, ministro da Educação, tinha que impor para o país todo a utilização do método fônico, porque a Câmara dos Deputados assim decidiu, ele disse, não, quero ouvir especialistas. Eu tive a honra de ser uma das convidadas para aquele seminário realizado em 2005, Seminário Alfabetização e Letramento em Debate, tal. Mais 3 colegas, professores universitários, um dia de trabalho, para ver como é projeto de nação. A imprensa inteira estava lá, do Brasil inteiro. Queriam entrevistar, foi num auditório, não sei de que prédio lá, de que ministério. Mas foi a grande discussão, eles queriam saber se o ministro da Educação iria adotar o método fônico. Depois de ouvir todos, ouvir os especialistas, me ouvir, a minha fala foi histórica, o ministro da Educação sentado lá embaixo falou, olha, eu entendi tudo, agora eu quero saber o seguinte, você é a favor ou contra utilizar o método fônico? Porque eu preciso sair daqui com essa resposta hoje, né? Muito pragmática. Eu falei, olha, eu sou contrária, minha abordagem aqui foi histórica, não era para dizer se sou a favor ou contra, mas eu vou responder a você em um artigo, ao senhor em um artigo. E esse artigo de 2007 é a minha resposta ao ministro da Educação, porque eu sou contra o método fônico, 2009, a querela dos métodos de alfabetização. Naquela época, o ministro da Educação disse, não imporei o método fônico a todo o país, a discussão tem que ser democrática, não se impôs. Quando este governo, com este projeto de nação, foi eleito, e assumiu o poder, aquele grupo voltou. É o grupo que está desde 2003. A eles estão vinculados outros que vocês conhecem, Escola Sem Partido. Esse que, por exemplo, teve a coordenadora hoje nomeada para o programa de material didático do MEC, o programa de direitos humanos, de ensino domiciliar, é uma ação conjunta de um grupo que podemos dizer, ficou escondido, mas não deixou de trabalhar, porque suas empresas trabalharam muito, seus lobbies trabalharam muito na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara, e junto com os políticos. Então, Eliana, a PNA é isso. Não é para acreditar em nada do que está escrito ali, e eu vou dizer por quê. Porque eles dizem que só aquilo é evidência científica. Então, por princípio, eu até lamento que os meus colegas da universidade digam isso, que as evidências científicas são só aquelas que eles defendem, isso não é pensamento científico, porque o pensamento científico é, por princípio, um pensamento que pergunta, é um pensamento que coloca dúvidas, senão ele não é científico, senão ele é religioso, é uma questão de fé. Então, Eliana, eu não posso concordar com a PNA, e com o projeto de nação que a PNA representa. Fico à disposição depois, se você quiser continuar. E fico aqui torcendo para vocês poderem resistir conforme as escolhas que vocês fizerem, daquilo que vocês querem para a alfabetização, para o estado do Amazonas e para o país. A Eliane, eu acho, vai assumir agora para a gente finalizar. Obrigada, professora, pelo diálogo tão sincero. Acho que a gente precisa desses momentos, né? Para lutarmos com as nossas armas, cada um do seu lugar. Perfeito. Obrigada, Maria Laura, por ter coordenado aí as perguntas. Maria do Rosário, são muitas, tem muitas questões, assim, muitas perguntas ainda, mas acho que a gente, aqui ao adiantado da hora, né, são 17h20, então a sugestão é que a gente recolha todas, também a apresentação das pessoas, né, que aqui estão na sala, de onde são, quem não colocou, coloque lá o seu nome e a sua localização, de onde é, e a gente passa tudo isso para
para Maria do Rosário. Eu acho que é uma saída, né? Então, eu peço desculpas, assim, da gente não atender a todas as perguntas. Gostaria aqui, então, de deixar... Tem vários recados, fala maravilhosa, enfim, mas eu queria deixar a fala da colega professora Maria Hermínia Laje Lapim, que é professora também do Centro de Ciências da Educação, professora aposentada, e ela, daí, então, cumprimenta a Maria do Rosário. Foi bom saber do histórico, que bom ouvir falar da Ana Maria Padilha, que me ajudou na formação docente em alfabetização, no Geraldi, que foi orientador da professora no mestrado, né? E que a fala foi maravilhosa. E depois eu acho que ela reconheceu que a Ana estava aqui na sala, a Maria do Rosário não só estava falando, mas como a Ana está na sala, né? Então, da felicidade, e que o livro da Ana Padilha, Como Desencaminhar as Crianças da Classe Especial, foi muito importante e trabalhado na graduação em Pedagogia na UFSC. Tá? Então, uma excelente contribuição. A gente não poderia também deixar de trazer, né, esse depoimento. Mas tem muitos outros, assim, de agradecimento, né? A Maria Beatriz Pisolotto, então, agradece pela aula, foi maravilhosa. E que bom que todos puderam contribuir, se posicionar no chat, muita aprendizagem. Estão me agradecendo, eu que agradeço, né? E, assim, ao agradecer novamente a professora, eu agradeço a Maria Laura, novamente, né, por estar aqui, e a Zâmbia, que a Zâmbia também rapidamente colocou no YouTube, enfim, compreende muito as tecnologias, né, e consegue resolver isso rapidamente. Então, agradecer a todos, a professora Lilane, que está aqui como professora do curso, agradecendo. Lá no YouTube, a professora Nelita Bortolotto, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Língua Portuguesa e Alfabetização, NEPALP, também estava no canal do YouTube, provavelmente não conseguiu entrar aqui na sala, né? Então, também a gente fica feliz de saber que as colegas do Centro de Educação também estavam aqui, né? Colegas que estão na ativa e colegas que estão aposentadas e que trabalham no programa de pós-graduação, como a Maria Hermínia e a Nelita. Então, eu agradeço imensamente as colegas. Deixo, então, a palavra para a Maria do Rosário, se quiser dar tchau, né, enfim, para o grupo, e a gente se despede. Eu quero dar tchau? Claro que eu quero. Só peço a vocês paciência, porque eu já falei tanto, né? De qualquer maneira, eu quero, novamente, eu agradeço a todos que participaram, espero ter contribuído menos com respostas, mas mais com dúvidas, inquietações, incômodos, problemas, tudo aquilo que nos move a sair do senso comum e aprender a pensar cientificamente. Aquilo que nos faz compreender que a Terra é redonda, que há queimada na Amazônia, que há mais de 270 mil mortos por Covid, não é uma gripezinha. Pensar cientificamente é se situar no mundo como ser humano. Então, eu espero ter contribuído por meio da discussão sobre a reflexão sobre a alfabetização para esse desconforto no bom sentido. E fico à disposição, peço desculpas por não ter podido responder a todos, mas fico à disposição para aquilo que estiver ao meu alcance, poder, sei lá, se responder, enfim, fico à disposição. Mas, em especial, agradeço a todos vocês que participaram aqui no chat e a vocês pelo convite que fizeram. E agora eu convido todos a lerem, viu, gente? Lerem literatura, tem tanta coisa boa, tanta coisa linda. E espero que tenhamos terminar com Brecht. Que ao menos amigos nós conseguimos ser. Não sabemos o que vai ser de nós amanhã. Hoje nós estamos vivos, né? E queremos continuar vivos. Amanhã queremos estar vivos de novo. E ler é uma maneira suave de esperar. Muito obrigada a todos. Convido, hoje à noite tem um recital. Eu vou ler, querem saber qual é o poema que eu vou ler hoje à noite? Beijo do Anjo. Dizem que anjo é um ser, né, eu não sei decorar,
né? Mas o meu tem músculo e carne. Eu convido vocês todos para ir lá ver o restante. Tá? Muito obrigada a todos, sucesso a vocês, sejam felizes, se cuidem, máscara, álcool gel, distanciamento, que nós vamos sair dessa de cabeça erguida, com dignidade. E, se Deus quiser, com outro projeto de nação. Viu, se Deus quiser, tá? Porque agora a gente está precisando muito. Muito obrigada, meninas. Tchau. Obrigada.